Primeiro, agradecer o convite. É sempre uma honra, né? Um prazer estar falando aqui para CV Dentros. Eu gosto de começar contando até a história. Eu trabalhei pela primeira vez com peso tem, sei lá, mais de 10 anos. E era importado. E aí, quando eu gostei muito, resolvi comprar. Procurei uma marca nacional, comprei e me entristeci. Não conseguia desempenhar aquilo que eu estava vendo, né, e que eu tinha tido a oportunidade de usar ao treinar com outro. Passaram alguns anos, uma outra empresa, tentamos mais uma vez e mais uma vez não tive o desempenho que esperava da máquina. Então, quando eu tive contato pela primeira vez com esse eventos, eu fui preconceituoso. Tipo, vai ser de novo, de eu botar a mão, ficar lá, aquilo não vai cortar direito, não vai fazer. E no primeiro uso, eu já me surpreendi. E me empolguei. E falei, não, peraí, então eu vou arrumar uma situação mais difícil. Né? Vamos pegar agora um caso mais complexo. E de novo, me surpreendi positivamente com o que eu encontrei ali. Quando eu falo sobre o peso cirúrgico da CV Dentros, eu sempre digo assim, infelizmente o meu acaba sendo subaproveitado porque eu sei que tem muitas funções. Quando eu paro para olhar aquelas pontas, eu fico impressionado com a quantidade de coisas que dá para fazer com ele. Mas o que eu vou falar hoje para vocês é o que eu uso, é o que eu faço. Eu corto o osso com ele. E ele faz isso muito bem. Eu não tenho como falar muito sobre as outras coisas, mas eu vou falar sobre como ele faz parte da nossa realidade e como eu indico ele. E, às vezes, gente, quando a gente está planejando casos até para outros colegas, dá uma vontade de falar para eles, tipo assim, irmão, aluga, se não tem, sei lá, dá um jeito, aluga, pede emprestado, porque vai fazer toda a diferença do mundo para o seu planejamento. E aí, antes disso, sim, e aí, quando eu planejo muito caso, eu tenho uma empresa de planejamento, a gente trabalha cada vez mais em cenários onde a gente fala para o dentista, você precisa fazer essa segmentação, você precisa cortar esse osso, você precisa expandir, você precisa fazer tal coisa com o mínimo de trauma. E aí entra no jogo a máquina que tem feito diferença nisso tudo. E o que a gente tem utilizado ele? Para o levantamento de seio, tá? O levantamento de seio de forma lateral, eu posso falar com tranquilidade que os alunos, talvez seja a cirurgia que os alunos têm mais medo ao longo da especialização de implante. Mas que é uma cirurgia tranquila e quando utilizando o piezo, ela roda redondo. Pela ponta, pela quantidade de soro aplicada, ela já vai soltando, você já vai fazendo o acesso e soltando a membrana ao mesmo tempo. Outras funções que nós trabalhamos com ele são as segmentações ósseas para regularização, para não ir com uma fresa superaquecendo, gerando necrose óssea, a gente vai falar disso bem daqui a pouquinho. Utilizamos também para fazer a técnica de split crest e split ridge, conseguir expandir esse osso para a instalação dos nossos implantes. Enxertos em bloco. Enxerto em bloco, então, e técnicas de cúrias dos últimos ali, hoje em dia eu considero mandatório. Outras técnicas você pode tentar algum outro material. Agora, se você está fazendo enxerto em bloco ou está fazendo uma técnica de cure e você não está fazendo a coleta desse osso com peso, você está prejudicando o seu paciente de duas maneiras. Você está de três maneiras. Você está gerando mais trauma nele, você não está coletando o suficiente e você vai prejudicar a área que você está mexendo. Você está botando ele em risco nesse processo. Então, o peso ele vai entrar na nossa realidade clínica e você precisa passar por uma curva de aprendizado nele. Eu brinco muito com os alunos, porque o implantodontista ele tem a mão pesada. Ele segura aquela mão com força para evitar que a broca saia de posição. No peso, ele tem que aprender a ser mais delicado. Normalmente, a minha indicação é bota a mão mais para trás, que você vai ser mais delicado ali e vai conseguir fazer o que você precisa fazer. Então, a minha recomendação é que você comece por treinamento. Vai lá no Outback,
como é uma costelinha do Outback, volta e fica cortando o osso. E a gente faz isso muito com os alunos, trabalhar a mão, trabalhar a segmentação com costela Outback, porque o professor é gordo, gosta de comer a costelinha, e aí a gente aproveita para esse treinamento, para ganhar a mão do processo. E aí existem diversas pontas, mais uma vez, se vocês pegarem o catálogo, vou parar ali e pedir para eles mostrarem, é um mundo de pontas, eu não consigo falar sobre a diversidade delas. Então eu vou falar especificamente de pontas que eu utilizo. E aí, nesse caso, a SF38, ela inclusive foi ficando um pouco de lado, porque eu sou completamente apaixonado pela SFR4. Essa ponta, ela corta como nada que eu já tenha visto no peso. Ela é disparada a melhor ponta. E eu só passei a utilizá-la depois. Mas ela é incrível. Essas pontas laterais, para quem vai remover bloco, é o método mais seguro de você remover. Mesmo sendo cure, mesmo que você não vá pegar um bloco tão grande, mas que você queira dividir, é o jeito mais seguro de você fazer essa segmentação lateral sem prejudicar o seu paciente. Então, você tem que ter isso aí no seu arsenal, porque isso vai fazer toda a diferença. Conversa com o vendedor, brinca, mexe ali, testa um pouquinho a ponta, que você vai ver o quanto eles são incríveis para cortar. Além de ter ponta, que você consegue fazer coleta óssea, você consegue raspar o osso. Então, isso vai contribuir para o processo também. A ponta do seio, que você vai fazer a janela e já vai fazendo um afastamento desse tecido simultaneamente, tá? E aí, quando eu falo de aluno, minha experiência muito dentro da educação, é o cenário onde eles mais ficam tranquilos. Que você já fala para ele, e eu gosto de fazer essa brincadeira. Pega uma janela aberta, a gente pega a ponta e bate no seio. Você não faria nunca isso com uma broca. Então, com a janela, com o seio exposto, a gente pega a ponta e empurra a membrana. E você vê que não danifica. Aí ele respira aliviado. Ele fala, cara, então eu posso encostar e não vai dar besteira ali. Então, tenta. E aí, na curva de aprendizado, vocês têm que meter a mão, têm que experimentar, têm que perder o medo e entender também se você está exercendo força demais, se você está escolhendo isso da forma correta ou não. E eu vou dar um exemplo, primeiro exemplo clínico. Essa paciente, ela chegou para a gente na especialização e quando ela sorri, você vê, não vê um pouquinho, você vê muito do rebordo da paciente já no sorriso dela. Então, de cara, antes do início do planejamento, já se sabia a quantidade muito grande de osso que iria remover. Qualquer método que a gente pensar aqui, a gente sabe que é agressivo. Quando você pensa numa quantidade muito grande de osso, qual será essa consequência para o paciente? Então, partimos para um planejamento da paciente e reparem, ela tem tanto rebordo que eu não consigo montar dentes. Ela oclui placa base com placa base. Eu não consigo simular um dente naquele espaço. Então, nós fizemos essa simulação para poder entender o quanto eu precisava de espaço, para eu botar no computador e analisar se ela tem muito tecido mole ou tecido duro. E no caso, ela tinha as duas coisas. Se ela tem muito tecido duro, eu vou segmentar. Se ela tem muito tecido mole, eu vou fazer uma plastia desse tecido mole. E como que eu vou planejar isso? A gente joga no computador. Então, na verdade, a gente pegou aquela montagem, duplicou aquela montagem, não cabia outros dentes, duplicamos, fizemos marcações, levamos para o computador e medimos o quanto a gente precisava tirar ou não. Isso é feito num software gratuito, no Blue Sky Plan. Você consegue simplesmente jogar esses arquivos e fazer essas aferições, essas medidas, tanto de tecido mole quanto de tecido duro, porque, na verdade, a gente inserou os dentes que estavam faltando naquela placa base. Dessa maneira, eu consigo saber o quanto eu preciso tirar. E aí, fomos para a cirurgia. Olha a pataca de osso que a gente precisou tirar
com o piezo. E a questão é, eu não tenho sombra de dúvida que se eu fosse fazer isso com uma fresa, eu ia gerar mais aquecimento, mais necrose óssea e um pós-operatório muito pior para minha paciente. Além disso, a minha precisão seria prejudicada. Como eu vou explicar daqui a pouquinho, sempre a gente começa com um desenho e depois o corte. Então, no momento do desenho, você consegue determinar, mede um pouco, confere com a sonda, com o guia, com o que você tiver de referência. Então, nesse caso, a gente sabia que precisava desgastar bastante o osso dela, tínhamos a medida e fomos fazendo. Atravessamos vestíbulo lingual, tentando soltar o mínimo desse tecido palatino, que era o tecido que a gente iria jogar para vestibular. E aí, o osso já planificado, com um corte extremamente preciso do piezo. E um osso vital, porque aí é a questão, gente. Regularizar esse osso é fácil. Eu poderia pegar uma fresa de tungstênio esterilizada e, nivelar. Só que se eu faço isso com instrumento rotatório e eu aqueço esse osso, eu vou ter uma necrose local. E por que isso é tão problemático? Porque a gente ia instalar implantes ali. E a posição vertical do nosso implante estava determinada já no planejamento. Então eu corto o meu osso e determino a minha posição do implante, se for um implante crestal ou um implante subcrestal que você estiver utilizando, ou seja, um implante a nível ósseo ou para infraósseo, se eu determino essa posição, corto o osso com uma fresa e eu tenho uma necrose, eu vou ter uma exposição desse implante. Vale sempre lembrar, é um osso extremamente frágil. Qualquer coisa que eu fizer mais agressiva nesse osso, eu vou ter consequência. Então, ao usar o piezo, eu estou tendo uma garantia de que eu não vou ter um problema com a precisão vertical dos meus implantes. Onde eu vou deixá-lo na minha cirurgia é o que eu vou ter de osso. Remoção desse bloco ósseo, a gente solta o bloco e fomos para o outro lado. O outro lado dessa paciente, a gente tinha um outro problema. Ela não tinha espessura. Ou seja, ela foi sacaneada 2 vezes. De um lado, ela tinha osso demais em altura, do outro lado, ela tinha osso em menos em espessura. E uma técnica já consagrada da literatura, o split ridge ou split crest, ele depende de você conseguir dividir essas corticais e expandir essa tábua óssea para os lados. E fazê-lo com um disco é difícil, é arriscado e muitas vezes dá M na hora da cirurgia. Principalmente se tiver curva no rebordo. Porque como que você vai andar com um disco fazendo curva em movimento? O piezo você vai desenhar e vai aprofundar. E aí você consegue seguir isso daí. Então, o piezo, além do recorte na cirurgia dela, foi a solução para a gente conseguir colocar um implante de diâmetro favorável num osso que não tinha espessura suficiente. E aí você pode fazer a técnica completa do split crest split ridge, ou seja, você pode fazer as canaletas laterais, inclusive uma indução de fratura na parte vestibular, ou você pode fazer parcial, somente a divisão das cristas ósseas. Seja qual for, eu vou ter mais tranquilidade dessa maneira. Nessa época, eu ainda não tinha a ponta que eu amo lá, a 4, que corta tudo, mas com uma ponta normal, serrilhada, ela já consegue fazer isso bem. E aí, ao expandir, a gente consegue colocar um implante de diâmetro maior. Vale lembrar, não é só dividir, você vai precisar de um expansor rotatório para empurrar esse osso. E aí você vê com o sistema que você for trabalhar. E aí, suturado, né, o nosso lado de mais e o nosso lado de menos. E aí você passa para pergunta para a paciente depois como foi o pós-operatório. E aí vem uma vantagem. Eu não saí metendo fresa de um lado ao outro na paciente. Eu utilizei o peso.
o pós-operatório é sempre extremamente favorável. E aí a prótese, agora que eu tenho espaço, a gente consegue fazer uma prótese para ela e ela utilizá-la. E aí os implantes que foram distribuídos no caso dela. Então a gente saiu daquele sorriso onde ela parecia a placa base batendo com placa base, e agora a paciente pode finalmente sorrir com tranquilidade, com todos os dentes aparecendo no sorriso. E é devolver a autoestima da paciente. Ela é uma maravilhosa, ela fica levando bolo, doce, toda vez que ela vai lá no curso. Os alunos, inclusive, não querem dar alta para ela. Ela já está com a prótese definitiva, mas os alunos não dão alta. Porque toda vez que ela vai, ela leva doce para todo mundo. E aí eles arrumam uma desculpa. Não, acho que a gente pode polir um pouquinho mais ali, né? Ajustar aquilo ali. E ela não liga. Ela não reclama que ela vai lá, todo módulo aparece. Eu não sei o que eles estão inventando de desculpa, mas todo módulo ela continua aparecendo e levando bolo e doce e tudo mais. Então, a utilização dele, tanto para regularização quanto... Eu devo estar sendo um terror para vocês, né? Eu não consigo ficar parado, é problemático aí. Põe um gimbal para ficar me seguindo e tal. A literatura nos mostra sobre os problemas da perfuração da membrana sinusal. Sim, vamos ser claros e sinceros. Não é difícil levantar um seio maxilar. É uma técnica difundida e, dependendo dos seus instrumentos, ela pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Você pode usar uma broca laminada, você pode usar uma broca diamantada, você pode usar uma broca neurológica, você pode usar diferentes técnicas para fazê-lo e fazer muito bem feito. Você pode usar instrumentais de descolamento do baratinho, do mais caro. São técnicas que a gente já faz há muitos anos e funcionam bem. Mas será que funcionam? Porque, assim, o implantodontista, ele tem um grande problema do esquecimento. Ele opera e aquilo ali vai embora. E nem sempre acompanha todos os casos. Como eu tenho uma central de planejamento, eu recebo as tomos depois dos levantamentos, quando eles querem colocar os implantes. Então a gente vê as imagens do redemoinho, ou imagens claramente onde a gente vê a janela de acesso e vê que não formou ossos. Se você for recolher a literatura, você vai encontrar duas questões. Uma chamada de perfuração não visível. E uma outra de perfuração tardia. A perfuração não visível, gente, não é porque ela é muito pequena e você não viu. É porque ela estava em alguma posição na sua cirurgia que você não localizou. Eu incluo uma subdivisão aí que é a perfuração que você fingiu que não viu. Que isso acontece. O pilotorista vai lá, perfurou e finge que não perfurou, bota lá uma membraninha e fala, não, vai dar tudo certo. Mas a realidade é, se perfura muita membrana. Mesmo que a gente finja que não, pode conferir na literatura, você tem uma incidência de perfuração de membrana muito grande. E qual é o problema para a gente nisso? Porque o biomaterial que você vai utilizar, ele vai escoar. E não vai ficar onde você deveria. Eu nem estou falando de problemas mais graves, como obstruções de ósseo, nem nada. Estou pontuando de que a gente precisa da formação óssea. Beleza. Então, se eu usar ferramentas melhores, eu vou ter mais chance de ser bem-sucedido? Sim. Quais ferramentas eu posso lançar a mão? Exemplo, utilização do piezo. Porque ao fazer a minha janela, a chance de perfuração durante o acesso é ínfima. E para o início do descolamento, que é normalmente o ponto crítico, você tem uma ponta que te ajuda a soltar essa membrana. Então, você está reduzindo os seus riscos. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, você não vai perfurar, mas você está diminuindo os seus riscos. E muito do que a gente vive dentro da parte clínica é manutenção de riscos que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Então, aqui um caso também executado por aluno, eu acho que esse é o videozinho que eles filmaram. Não sei se aqui ainda é acessando a janela. Eu não sei se está o videozinho, mas na hora que eu sempre faço isso. Todo aluno que acessa o seio, eu pego a ponta que ele acessou
e bato na membrana para mostrar para ele, não vai perfurar. Pode ficar tranquilo. E esse caso ainda tinha um fator, era o pai dele. O paciente era o pai desse aluno. Então, na hora que eu fui para bater, perfurar, ele ainda ficou com mais medo. Falou, tipo, vai arregaçar o seio do meu pai, faz isso não. Então, ele fez o acesso, as fotos, infelizmente, são de celular, ali os alunos fizeram no dia. Mas é um acesso tranquilo. E outra coisa, é um acesso onde eu consigo deixar a minha janela. Onde eu consigo, e eu posso optar, gente, quem estiver trabalhando com peso, você pode optar por deixar essa janela ou coletar essa janela. Com a própria ponta do peso, você pode fazer a remoção dessa janela e trazer ela de volta depois no final, se você preferir. Então, foi realizado todo o seio. E o mais interessante nesse caso, assim, o pai dele fez dos dois lados. Em um lado, ele fez de forma tradicional e do outro, ele fez com peso. E quando, pensando em aluno, normalmente eu vou perguntar, vou conversar, o que eu espero do aluno nessa hora? Ele fala, pô, não, cara, não gostei muito não. Poxa, demora mais. Porque o aluno ainda demora para ele a percepção de tudo que é melhor. E esse caso eu até me surpreendi, né? Porque o Jean virou e falou, não, cara, eu gostei muito mais com o peso. Eu gostei muito mais por dois motivos. Porque você falou para mim que não ia dar M. Então, maneiro, ele sentiu confiança no que eu falei. E o segundo foi muito mais fácil o meu descolamento. Depois que eu abri a janela, já estava um pouco frouxa. Quando eu fui com a pata de elefante, deve ter um nome específico, mas é que a gente chama de pata de elefante. Quando eu fui com a ponta pata de elefante, dei uma passada, a membrana já estava praticamente solta. Falei, pô, legal. E eu falei, pô, mas você não se incomodou que demorou mais? Ele, não. Eu falei, mas e teu pai? Ele também não reparou. E a gente está falando de um aluno que estava fazendo pela primeira vez, numa curva de aprendizado. Ele deve levar 3 vezes o tempo que eu levo para fazer a mesma coisa, e ainda assim ele não ficou com uma imagem ruim disso daí. E ele só tinha visto eu fazer um caso. Eu tinha feito um caso demonstrativo para ele de um seio, e o caso seguinte já era ele fazendo o pai dele. Aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho do... Hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, nós temos aí, inclusive, um cara que tem feito muito a técnica de Curi. E esse caso, feito por aluno, quando a gente vai fazer técnica de Curi, não sei quem já tem experiência, para quem ainda não conhece muito bem sobre a técnica de Curi, a ideia é você ter uma lâmina cortical e uma estrutura particulada medular, ao invés de usar um enxerto em bloco. Simplificando ao máximo, assim, exagerando na simplificação, é basicamente isso a técnica de Curi. E durante bastante tempo, a gente parou de usar enxerto em bloco, por causa de resultados de você fazer uma reentrada no enxerto em bloco e aquilo não está muito integrado com o leitor receptor. E aí agora, com essa técnica, a gente costuma reentrar no sítio e conseguir instalar os nossos implantes com tranquilidade. Beleza. Nisso, a gente foi fazer uma abordagem de um caso e a aluna era uma aluna nossa que já tinha feito cursos. Ela falou, não, eu faço enxerto em bloco. Preparou todo o material. Ela estava com uma broca Zecria para fazer o acesso. E eu falei para ela, poxa, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Eu vou te dar aqui 2 costelas. Você vai cortar uma com peso e uma com a broca. Beleza? Ela, beleza. Aí ela foi, tirou da costela do Outback, com a broca e tirou com peso. Então vamos entender. Eu primeiro marquei com uma caneta a área que era para ela tirar, nas 2 costelas. Ela cortou o mesmo lugar. Uma, eu tive um bloco mais espesso e um outro bloco mais fino. Por quê? Porque broca destrói. A broca come o osso. O peso, ele vai deslocar essa peça. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque qualquer pessoa aqui que faça Curi ou faça bloco, entenda. Se você não está usando peso, você está prejudicando a técnica, você está prejudicando o seu paciente, você está jogando osso no lixo.
porque você vai comer uma parte do osso. E aí vem o desenho que eu falei para vocês. Não sei se está dando para ver direito na imagem, mas vocês conseguem ver uma linha sutil. Essa é a dica e o que eu exijo dos alunos toda vez que vão usar o peso para corte. Você vai pegar a sua ponta do peso e o primeiro instante do que você vai fazer é só um desenho suave para marcar o caminho que você vai fazer. Gente, sempre façam isso. Por quê? Porque na hora que você está com peso, se você não tem um desenho, você pode começar a desviar o seu caminho e não ser o formato ideal. Então, com uma sonda, com um paquímetro, com o que você quiser, vai desenhando com a ponta do peso o formato completo e depois disso você corta. Porque quando você cortar, vai ser muito mais preciso o que você vai ter. Removemos então o bloco, transformamos em 2 lâminas. E aí, fraturando, fazendo a fratura em galho verde do bloco para remoção. Um bloco que estava dando ali quase 14 para 15 milímetros. E com uma boa espessura. É essa parte que, deixa eu contar daqui para não aparecer no vídeo, né? Aí tu pega, mostra para o aluno, ó, agora você vai pegar e vai dividir. E aí até uma observação legal, gente. Dividir o bloco com ou sem o peso. Nessa hora, se seu bloco não for extremamente espesso, divida com disco. Tá? Você consegue posicionar aí com disco, fazer algo bem fino porque está na sua mão. E aí não é disco dentado, é disco diamantado mesmo, com muita irrigação, que você consegue dividir bem. Dividido. Foi com a primeira lâmina. Aí não tem foto, que nessa hora a gente não tira foto, a gente só dá esporro. Na primeira lâmina de fixação, o que aconteceu? Quebrou. E aí quem faz cure sabe que isso pode acontecer, né? Infelizmente acontece. Se acontecer às vezes, uma dica, e aí foi o que a gente fez ali, eu peguei essa lâmina e triturei, e juntei ali até um pouquinho de material, e usei a segunda parte da lâmina com ela para fazer isso daqui. Então, com a segunda lâmina, a gente conseguiu fixar. No projeto original, gente, era um bone box. Era para ter uma lâmina em cima e uma do lado. Mas conseguimos posicionar ela ali como estava planejado. E ocupa aquele espaço. Aí era a mistura de autógeno daquela placa com um biomaterial. E outra coisa, eu não lembro o número da ponta, mas vocês podem mandar para eles. A ponta que usa para raspar o osso, você vai lá no leito onde você tirou o bloco e você coleta a medular com ela. Então, para a técnica de cura é bem legal também para vocês usarem. Beleza? Vamos seguir. Muitas vezes, nós trabalhamos em técnicas para casos de protocolo e não for, onde encontramos ossos irregulares e vamos precisar regularizar. E aí, eu trabalho no fluxo digital, né? Eu gosto de fazer meus planejamentos, preparar guias para isso. E na hora de regularizar exatamente onde eu planejei, só o peso vai me garantir que é aquela posição. Então, essa paciente chegou, já tinha sido tentado, na verdade, inclusive um protocolo nela, tinha perdido, mas eu fui para tentar fazer um novo, mas eu queria regularizar esse osso. Então eu planejei um conjunto de guias, um guia de base, onde eu ia determinar a regularização óssea, e um segundo guia que entraria no primeiro para os implantes. Esse que vocês estão vendo aí em cima é só um guia de indexação. Era só para eu poder travar isso com ela em oclusão. Ela posiciona, mordeu, eu fixo. Aí eu tiro o dos dentes, eu já simulo aqui onde eu vou tirar o osso, tudo que está para cima do guia vai embora. Então já no computador eu simulei essa segmentação. E agora vem um outro guia que encaixa sobre esse guia base e nesse guia eu vou fazer os implantes. E aí você entende a importância dessa hora do peso? Porque se eu usar algum material e eu não for na posição que eu planejei, vai afetar o meu resultado final. Então, beleza. Implantes planejados, vamos para a cirurgia. Então, posicionei o guia de base
com o guia de indexação, a paciente ocluiu, e aí eu fixei os pinos de base. Agora que eu fixei, eu posso remover a parte de cima do guia e ficar só com o meu guia de base. Venho com o peso, e aí você pode escolher a ponta. Às vezes, pela ergonomia, eu prefiro vir com uma ponta lateral. Eu vou cortando, se não, mesmo que seja só para desenhar, às vezes, quando é muito, quando é pouco, eu vou com ela mesmo regularizando. Pronto, regularizei meu osso. Se as suas esquinas ficarem muito agudas, pode vir com a ponta de coleta e dar uma raspada, ela vai deixar aquilo regular. Agora que eu regularizei, posso botar o meu guia agora sobre o guia de base e fresar os meus implantes. Sequência de fresagem, instalação dos implantes e dos mini pilares, seguindo o planejamento. Imprimimos uma prótese para capturar ali na hora. Fizemos a captura sobre esses mini pilares. E aí finaliza com a prótese provisória aí para durar uns 3 meses, poder partir para a definitiva. E aí o professor Mário Grossman estava com um caso, pediu para fazer a mesma sequência que vocês acabaram de ver para um paciente dele que estava com uma falência dentária, muitos dentes condenados pelo periodontista, falou, vamos tirar isso aí. E aí eu fiz esse conjunto de guias. Um guia que vai apoiar nos dentes que ele me passou, que os únicos dentes que estavam estáveis ali eram os caninos. Então eu criei o primeiro guia que apoiava nesses dentes e prendia no guia de base. Esse guia de base tinha a marcação da altura por onde eu ia vir com o meu peso para regularizar. E aí depois o guia de implante e depois a prótese impressa. Então, foi o que fizemos. Os dentes condenados foram extraídos, os caninos ficaram em posição, e aí conseguimos fixar o nosso guia de base. Depois que eu fixei, eu posso tirar aquela indexação dos caninos, e agora é só regularizar o osso. Venho com o peso, e aí eu posso encostar o peso aqui no guia e passar. Encosta suavemente, né? Só esbarra nele e vem regularizando na margem do nosso guia. Quando eu corto, eu agora posso vir com o meu guia de implante e encaixar sobre ele, sem risco de bater nesse osso que estava no planejamento para ser removido. Então agora eu venho com o meu guia de implante, encaixo sobre o meu guia de base e faz a fresagem. E aí o professor Mário Grossman fresou os implantes, desceu, terminou de descer inclusive na mão, instalou os mini pilares e agora sobre ele a prótese. E aí vem mais um detalhe sobre esse planejamento. Se eu não cortar o osso na altura que eu planejei, eu vou ter um problema de espaços protéticos. Então, eu tenho que saber onde vai parar meu osso para parar meu implante na posição certa, porque se eu não fizer isso de forma correta, eu posso deixar pouco espaço interoclusal e dessa maneira eu não ter como fazer uma PF3, por exemplo. E aí o caso, após ser capturado, e aí 3 meses depois, quando removeu aquela prótese. Caso executado pelo grande amigo professor Augusto Bessa, também com o mesmo intuito. Vamos criar um guia para apoiar nos dentes. Então ele enviou, a gente desenhou um guia que é fixar nos dentes e o guia de base mostrar onde eu ia regularizar o osso. O guia de implante, dessa vez não tinha uma prótese impressa, porque foi feita uma prótese laboratorial para ele capturar. Beleza. Então o guia de base, o guia de apoio em dente, encaixa um no outro e leva na boca. Então está aqui o caso do paciente, abre o retalho, encaixa o guia de base no apoio em dente, fixei. A partir de agora, tudo que está para cima do meu guia, balde. Arranca tudo. Então, ele resolveu com o peso segmentar tudo mesmo, trazendo raiz, trazendo tudo, para depois só tirar esses ápices ali. Essa técnica tem como uma vantagem também, se você está tirando o dente, dependendo da altura, ao fazer a extração, pode ser que você quebre a mais o osso, tirando o osso do vestibular, que seria do seu implante. Então, em alguns cenários, isso vale a pena de ser feito. Então, faz uma remoção do bloco ósseo inteiro, depois remove essas raízes,
e agora pode botar o guia de implante apoiado no guia de implante. Nesse guia aqui, reparem, o osso ficou no nível da parte vestibular do guia. A parte palatina do guia está mais alta para dar mais resistência, mas o osso é regularizado na vestibular desse guia. Guia de implante em posição, fresagem, instalação dos implantes, e aí foi realizado a captura dessa prótese, que tinha sido feita no laboratório, a captura da prótese do paciente. Mais um caso em maxila agora, criei um guia, e esse mesmo guia servia para marcar os pontos de fixação e já tinha uma janela de onde eu ia regularizar o osso. Então, se vocês observarem, a altura daquele guia ali, aquela janela, é para regularizar o osso. Então, a gente posicionou primeiro, fez as perfurações, posicionou os pinos de fixação, tiramos o guia, tiramos os dentes e voltamos com o guia. Tudo que tivesse naquela janela é só cortar. E aí, de novo, utilizando o peso, cortamos na altura que a gente queria. Depois que cortou o osso, e aí está tranquilo, porque sabe que eu posso vir com o meu próximo guia, porque eu já cortei o osso que estava atrapalhando. Venho com o meu guia para a fresagem dos implantes, implantes instalados. E aí, com uma prótese impressa, provisória, capturada ali para ele poder usar durante os 3 meses antes de fazer a definitiva. Para a gente fechar, que eu estourei meu tempo, um cenário parecido, começando pelo inferior, de novo, guia para fixação, tudo que está acima do guia, vem, ó, aí essa ponta que eu falei para vocês, muito maravilhosa, vem comendo o osso de cabo a rabo, regularizou. Pronto, está no nível do guia, está maravilhoso. Guia de implante, sequência de fresagens e a instalação dos implantes. Preparamos para a captura, um guia para ajudar na captura da prótese impressa capturada provisoriamente. Esse mesmo paciente depois veio para fazer a parte superior. De novo, ele já não tinha mais dente, mas precisava de uma regularização óssea. Então, criei de novo um guia que poderia me dar tanto o pino de fixação quanto posição de regularização. Reparem, gente, eu sabia que eu precisava regularizar o osso por causa do espaço protético. Eu tinha que ter para uma PF3 17 milímetros ósseo de espaço protético. Então, tudo que estivesse invadindo esse espaço, eu tinha que regularizar. Então, eu usei isso como referência para o meu guia. Imprimimos o guia, levamos em boca, o paciente em oclusão, eu testo os pinos. E aí, mais uma vez, o peso entra em jogo. Nesse caso, não dava para fazer o corte inteiro com peso. Então, cortava, tinha que tirar o guia e finalizar. Mas agora eu tenho... eu acho que eu tenho a imagem aqui. Tá vendo? O quadradinho. Então agora é só unir os quadradinhos, que aí eu vou estar na altura correta da regularização. Regularizado, eu posso agora vir com o meu guia de implante. Desenhei o guia considerando a regularização, botamos, e aí nossos alunos do curso de atualização de implante digital fizeram a fresagem. Bom travamento, pino, mini pilar em todo mundo. E aí imprimimos uma prótese provisória e caracterizamos ali na hora com os alunos uma provisória com uma resina com carga, mas ela é frágil sempre no ponto de união, onde a gente vai botar a resina flor para capturar. Então é apenas uma prótese provisória. E o paciente sai com esse cenário. Então, é para mostrar para vocês como a ideia sempre são ferramentas. Então, o peso é mais uma ferramenta no seu arsenal. Para mim, é uma ferramenta que vai me dar mais tranquilidade, porque eu sei que eu estou gerando menos dano no meu paciente, estou fazendo o melhor para ele, e eu tenho mais precisão. Principalmente nesses últimos casos que eu mostrei para vocês, que eu dependo para os meus guias que esse corte seja feito com o máximo de precisão. Beleza? Então, quero agradecer, Severentos, pelo convite. É sempre uma honra estar falando aqui e indicar para vocês. Experimentem. Vai fazer hands-on, vai meter a mão, vai cortar o osso, pega as costelinhas ali e pratiquem. Beleza? Muito obrigado, gente.